Você já pensou em ser dono de um prédio na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, uma cobertura bem conhecida como uma laje corporativa, e com pouco dinheiro? Sabia que isso é possível investindo através de fundos imobiliários? E hoje vamos falar sobre as 7 vantagens de se investir em um fundo imobiliário. Fica até o final que eu vou te explicar como é que funciona esse sistema de fundos imobiliários. Eu sou Álvaro Bacari, criador do canal Jornada do Investidor, e eu estou aqui para falar hoje sobre um assunto muito importante para os seus investimentos, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma reunião de recursos exclusivo através de investidores que vão investir no mercado de imóveis, ou seja, quem investe no fundo imobiliário está investindo diretamente no setor imobiliário. E existem algumas diferenças entre você investir em um imóvel físico e em um fundo imobiliário de fato. E eu vou explicar nesse vídeo quais são as 7 vantagens para que você tenha aí um grande aproveitamento dos seus investimentos imobiliários e com pouco dinheiro. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e compartilha com aquele amigo que você acha que está se enrolando, quer aprender a investir, e eu tenho certeza que vai ser uma boa aí. E vamos para o conteúdo. Fundos imobiliários são a reunião de recursos de investidores diversos para que todos com o mesmo objetivo consigam investir no mercado imobiliário que é tão cobiçado aqui no Brasil. Aliás, o brasileiro gosta muito de investir nesse mercado porque desde que eu me entendo por gente, os meus avós, a minha família diz que imóveis são os melhores investimentos. E de verdade eu acredito que sejam sim, e é possível você investir de uma forma prática, fácil, simples e com pouco dinheiro, que é através dos fundos imobiliários. Eu vou falar aqui de 7 vantagens de se investir em fundos imobiliários e não em se investir em imóveis. Eu não estou descredibilizando aqui o investimento em imóveis, que são investimentos bons quando você encontra o imóvel adequado, quando você sabe investir, quando você tem bastante dinheiro, e é possível sim ganhar dinheiro com isso, mas eu quero te dizer que existe também outra forma de se investir com pouco dinheiro para você conseguir alcançar uma boa rentabilidade no futuro. Quando você investe no fundo imobiliário, você pode investir em shopping centers, em lajes corporativas, você pode investir em hotéis, em prédios educacionais e em outros diversos tipos de imóveis, inclusive hospitais. E a vantagem é que você, como investidor, não precisa ter muito dinheiro para você adquirir um fundo imobiliário. Com cerca de 100, 150 reais você já consegue aí comprar bons fundos. E eu quero mostrar para você, investidor, como é que eu faço para comprar esses fundos imobiliários, tá? E quais são as ferramentas que eu vou utilizar no final do vídeo. Eu vou te mostrar como é que eu faço para fazer isso. Mas vamos lá. O objetivo de um fundo imobiliário é gerar receita, gerar lucro para os seus cotistas. E como é que o fundo faz isso? O fundo ele faz através da distribuição dos seus dividendos. Por lei é obrigado um fundo imobiliário distribuir 95% dos seus lucros para os seus cotistas. E o fundo, geralmente, alguns fundos, eles fazem isso mensalmente, acabam utilizando essa estratégia para chamar mais investidores. E de onde vem esse lucro, essa receita? Vem dos ativos que estão por trás do fundo, ou seja, dos imóveis que são parte de aluguéis e outra parte investida de papéis, por exemplo, que são recebíveis do mercado, são investimentos no mercado imobiliário, são aqueles que financiam os imóveis que existem. E o que acontece? Esses lucros eles têm que ser distribuídos para os seus cotistas, e é aí que a gente ganha os dividendos. E eu quero falar aqui sobre o objetivo do fundo. Todo fundo imobiliário ele tem um objetivo de transmitir para o seu cotista uma rentabilidade, um dividendo, que é o objetivo dele, e também, em alguns casos, você pode ganhar com o crescimento do patrimônio, porque os fundos são negociados em bolsa e você pode ganhar aí um aumento do seu patrimônio. Inicialmente, para você investir no fundo imobiliário, você precisa comprar uma cota. O que é a cota? É a menor fração de um fundo, ou seja, com uma cota eu tenho uma possibilidade de ganhar um dividendo já. Ou seja, o fundo vai distribuir alguns centavos ou alguns reais por cada cota que você adquirir. É assim que o fundo remunera. Quanto mais cotas eu tenho, mais remunerado eu sou todos os meses ou semestralmente. Lembrando que esse tipo de investimento é um investimento de alto risco, simplesmente porque ele é negociado em bolsa, então eu não tenho como saber se de fato os fundos eles vão crescer em patrimônio e vão trazer rentabilidade para mim. A primeira vantagem de um fundo imobiliário é a barreira de entrada, ou seja, você não precisa ter um volume muito grande de dinheiro para começar a investir no mercado de fundos imobiliários. Como eu disse, entre 100 e 200 reais você consegue comprar bons fundos e ir comprando todos os meses e acumulando seu patrimônio. Essa
essa é uma das vantagens. Enquanto, por exemplo, você precisaria de muito dinheiro para comprar um imóvel físico e de repente você não tem esse dinheiro ainda nesse momento, nos fundos imobiliários esse problema é resolvido, porque eu posso comprar por partes. Eu vou comprando as cotas dos fundos e vou acumulando essas cotas no decorrer do tempo. A segunda vantagem é que você pode diversificar a sua carteira com fundos imobiliários. Se você está acostumado a investir em poupança, em CDB, em títulos de renda fixa, o fundo imobiliário é uma outra opção para você começar a diversificar a sua carteira de investimentos e começar a receber dividendos todos os meses através dos fundos. Outra coisa que é legal, que na própria compra dos fundos, os fundos eles investem em diversos imóveis, podem ser shopping centers, podem ser lajes corporativas, podem ser hotéis, podem ser prédios que vão alugar para empresas de educação, faculdade, enfim, você tem essa possibilidade de comprar fundos que têm vários imóveis em mercados diferentes, e a diversificação minimiza o risco do mercado. Vamos supor que você comprou um fundo imobiliário e de repente com uma crise, um setor específico que tinha um imóvel dentro desse setor parou de receber aluguéis, porém ele tinha mais 7 imóveis de setores diferentes, lugares diferentes, e isso acaba gerando receita, compensando aí e minimizando a perda de dividendos. É uma das situações que a diversificação pode ajudar. Terceira vantagem são os custos. Enquanto no imóvel físico você vai pagar aí ITBI e taxa de custas de cartório, que no Brasil são muito altas, inclusive ITBI também, nos fundos imobiliários você paga apenas corretagem e emolumentos. Eu vou te explicar como é que funciona cada um deles. As corretagens nas maiores corretoras geralmente se pagam um valor fixo. Por exemplo, eu dou uma ordem de 10 mil reais para compra de fundos. Eu vou pagar um valor fixo, 10 reais, 15 reais, 5 reais. Em algumas corretoras eu não vou pagar nada. E isso é uma forma de corretagem, é onde a corretora vai ganhar através da sua transação. E uma outra forma de custo que apresenta nessa questão aqui são os emolumentos, que você paga direto para a Bolsa de Valores. E ele vai dar cerca de 0,03%, ou seja, é mínimo em relação aos custos de compra de um imóvel físico. Então presta atenção. Outra coisa é a taxa de custódia, que a B3 também cobra, que é 0,01 ao ano aproximadamente, que é a taxa para você guardar o seu dinheiro ali. Então é muito pequeno em relação a um ITBI, que pode chegar até 5% do valor do imóvel. Sem contar que quando você compra o imóvel, você compra por uma imobiliária, uma construtora, você ainda paga os custos de corretagem aí, que podem chegar a 6%. Imagina de cara você já fazer o seu investimento e começar já tomando uma raquetada aí de 6, 7% com todos os custos embutidos ali nessa transação. Então o fundo imobiliário resolve esse problema de altos custos. A outra vantagem competitiva é a liquidez. Enquanto no imóvel físico você tem dificuldade de vender na hora que você quer, e dependendo do preço, dependendo da quantidade de pessoas que você tem que envolver nesse negócio, de propaganda que você precisa gastar, de corretor que você precisa se cadastrar e ter parceiros. Já nos fundos imobiliários isso acontece muito mais rápido. As vendas são através da Bolsa de Valores, então você precisa ter uma conta e uma corretora. Você vai lá, pega seu telefone celular, manda uma ordem rapidinho, a ordem já executa em alguns minutos ou até em algumas horas, pronto, está vendida a operação e você pode devolver o dinheiro que você está investindo. E outra coisa, enquanto no imóvel você precisa vender todo o imóvel para você recuperar o seu dinheiro, nos fundos imobiliários você pode vender partes dele. Então você tem lá 1000 cotas, se eu quero vender só 100 cotas, ok, você continua com as outras cotas que você tinha e as outras que você resgatou vem para sua conta normalmente. E aí você vai ter o custo de transação, que é corretagem, e os emolumentos que a B3 cobra na transação. Mas é muito pequeno em relação aos custos de corretagem dos imóveis tradicionais. Outra vantagem que a gente encontra no fundo imobiliário é a isenção para pessoas físicas nos rendimentos ou nos aluguéis. E isso, não confunda, porque se você vender um fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar imposto de renda, mas se atente nos dividendos, naquilo que você recebe de rentabilidade. Existe ainda hoje uma isenção para a pessoa física nos recebimentos, que são a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, se você está pensando em investir e receber dividendos todos os meses, o fundo imobiliário é muito bom para isso, porque ele tem essa isenção. Por enquanto, pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja sendo tributada a questão dos dividendos, mas por enquanto ainda não, tá? Então eu vou considerar isso como uma vantagem. Outra forma da gente identificar
indicar que é mais vantajoso os fundos imobiliários no aspecto de investimento é que quando você vai olhar a qualidade dos imóveis, geralmente um fundo consegue escolher de maneira estratégica essa questão dos imóveis. E você talvez não seja um profissional aí com bastante visão, pode comprar um imóvel em um lugar que não seja tão legal, ser enganado. Enfim, quando você trata de fundo imobiliário, ele geralmente é uma compra para que outra empresa venha alugar esse local e geralmente a empresa ela tem um interesse de vendas, então é muito mais difícil a empresa sair daquele local do que uma pessoa física que você está alugando o seu imóvel. Então a qualidade da escolha dos imóveis nos fundos eu considero como uma vantagem competitiva em relação ao imóvel tradicional físico. Brincando com isso, a outra qualidade que eu considero vantagem é a qualidade dos inquilinos, porque esses inquilinos eles são pessoa jurídica e geralmente faz-se contratos de 10, 20 anos para aquela pessoa jurídica, então já há uma previsibilidade no caixa, porque já sabe que os contratos já estão ali, vão receber, a não ser que aconteça uma coisa muito grave, uma crise, como a gente está enfrentando, que pode mudar alguma coisa, porém eu acredito que seja sim uma vantagem você não precisar escolher as pessoas, sendo que o fundo já fez isso, o gestor já fez isso para você, tá? Uma outra vantagem é a questão da gestão. A gestão é uma vantagem muito interessante, porque você terceiriza toda a sua parte burocrática de procura dos imóveis, de receber os aluguéis. Imagina você tendo que administrar uma carteira de 1000 inquilinos ali, 500 inquilinos, 200, sei lá quantos, você tem que bater na porta para receber. Isso não acontece no fundo imobiliário. Por ele ser tão grande, existe um gestor do fundo que vai fazer esse papel e você como cotista paga no fundo uma taxa administrativa para que ele faça isso. Então você não precisa trabalhar, realmente é uma renda passiva. Então eu considero isso como uma vantagem em relação ao imóvel tradicional e físico. E como prometido no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu escolho os fundos imobiliários para investir. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa escolher os fundos imobiliários de acordo com a sua estratégia. Se você pensa em adquirir os imóveis porque eles existem de verdade e você quer receber aluguéis dessas pessoas que já estão sendo inquilinas, é uma forma de você olhar. Então você vai comprar um tipo de fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de tijolos. Agora, se você não se interessa por isso, você quer apenas ganhar capital, ou seja, quer que esse imóvel se valorize, então você quer que tenha pessoas trabalhando no setor imobiliário para você ganhar um resultado no longo prazo, aumentando seu patrimônio. O tipo de fundos imobiliários que você precisa comprar são do tipo papéis, que vão fazer praticamente o financiamento dos imóveis físicos, e aí o fundo consegue ganhar no spread dessas operações. Os fundos imobiliários de papéis, eles fazem o financiamento dos imóveis físicos. Olha que legal. Então, uma vez que você escolheu uma das duas metodologias, que é a que eu penso aqui, por exemplo, você pode aí procurar quais são os melhores fundos. E eu vou te indicar aqui 3 lugares que vão te atender de forma simples de você consultar e realmente você vai começar a entender essa questão dos fundos e comprar com mais qualidade. A primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no site fi.com.br. Lá você vai encontrar uma infinidade de fundos e por classe você pode ter uma diversificação e estudar os fundos ali, e tem as administradoras, por onde que está sendo o fundo foi gerado, tem quanto tempo ele está no mercado, as informações básicas estão ali. Um outro que é o que eu mais utilizo é o Funds Explorer. Esse site é um site que é um pouco mais clean, ele é muito mais fácil de você manusear, tem até um ranking lá dos melhores fundos, então eu me baseio por esse ranking, por exemplo, e dali eu começo os meus estudos, é muito mais simples. E um terceiro site que eu utilizo para consultar não só fundos imobiliários, mas também ações e outros ativos, é o site do Fundamentei. Esse site ele vai ter lá diversos ativos e o dono do site ele faz uma avaliação prévia, uma análise prévia de 3, 4 minutos, 5 minutos, então é muito legal você consultar por essas 3 ferramentas que eu tenho certeza que você vai conseguir aí ter muitas informações para tomar essas decisões. E se você gostou do vídeo de hoje, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, e a gente tem também lá no Instagram o Jornada Invest, é a minha página do Instagram, e lá também posto bastante conteúdo sobre mercado financeiro, sobre empreendedorismo e sobre negócios. Conto com você e tchau!